Olá, meus amigos. Damos continuidade nesse vídeo à introdução do livro Sri Sri Ramakrishna Kathamrita, O Néctar das Palavras de Sri Ramakrishna. Livro, reunião de ensinamentos e de vivências entre Sri Ramakrishna e seus devotos, registrada pelo discípulo de Thakur, Mahendranath Gupta, também conhecido como Discípulo M. Entre o ano de 1882 e 1886, Mahendranath Gupta conviveu com Sri Ramakrishna e deste convívio retirou o conteúdo deste maravilhoso livro, né? No vídeo anterior, então, eu comecei a apresentar aqui a introdução desse livro, que o esboço, né, de uma muito breve biografia, uma apresentação assim muito en passant de Sri Ramakrishna para o público geral. E hoje estamos completando aqui essa introdução para justamente na próxima semana darmos início à leitura do Kathamrita propriamente dito, ou seja, dos diálogos entre Sri Ramakrishna e os seus devotos. Tá legal? Então, vai estar aqui fixado o link para a primeira parte desta introdução, e assim aqueles que não tiverem acompanhado essa primeira parte podem tomar, né, conhecimento do todo. Vamos então seguir aqui. Eu terminei, né, na parte que eu terminava, falava da relação de Sri Ramakrishna com a sua mãe, dizendo que Sri Ramakrishna tinha um grande respeito por ela e que ela, depois do marido já ter falecido e do filho mais velho ter falecido, ela passa a viver ali na área do templo onde Sri Ramakrishna vivia. E Sri Ramakrishna a tratava como uma manifestação da Mãe Divina. E nisso estabelecia, não é, o paradigma de sua relação com as mulheres de modo geral. Todas elas eram uma manifestação da Mãe. Esse tema vai aparecer aqui, desenvolvido de outras maneiras, como uma orientação de Sri Ramakrishna para a vida de todos os devotos. Ok? Muito bem. Continuamos aqui com a narração, descrição de Mahendranath Gupta. Ele diz: Thakur foi em peregrinação 2 vezes. A primeira vez que ele levou sua mãe com ele, Ram Chatterjee, que é um outro irmão de Sri Ramakrishna, e alguns dos filhos de Mathur, os acompanharam na primeira linha ferroviária estabelecida para Kashi. Isso foi em 1863, no período de 5 anos, 5 ou 6 anos, da mudança de estado espiritual. Naquela época, ele estava em samadhi dia e noite, ou permanecia dominado e embriagado em êxtase. Durante a peregrinação, após visitar Vaidyanath, ele visitou Kashi e Prayag. Então aqui, aspectos interessantes para serem considerados. Sri Ramakrishna realizou em toda a sua vida, dos seus 50 anos, 2 peregrinações, ou seja, viagens a sítios sagrados. Sri Ramakrishna dizia da importância dessas visitações como algo positivo, sobretudo dentro de uma determinada dimensão do desenvolvimento espiritual da pessoa. Ele não dizia que era essencial, tanto é que só foi apenas 2 vezes, não é? Definitivamente, dizia Thakur, você pode se aproveitar da água de um poço que alguém tenha feito. Você pode se aproveitar do calor de uma fogueira que alguém tenha acendido. Isso significa dizer que você pode sim se beneficiar de locais onde exista toda uma ambientação, toda uma energia de fé promovida por pessoas devotas e santas ao longo de muito tempo. Não é? Naquele lugar onde tantas pessoas se reúnem há tanto tempo, você pode encontrar ali um grande reforço. Mas tudo que existe de sagrado em um sítio sagrado existe antes de tudo no seu coração, porque Deus vive no coração de todos. Então, ele apontava as 2 coisas ao mesmo tempo: o valor de uma peregrinação espiritual e, ao mesmo tempo, a não necessidade disso para que você seja espiritual.
ele fazia uma distinção muito clara entre a peregrinação com motivação espiritual e o turismo religioso. O segundo, ele não via nenhum valor. O primeiro, ele achava importante, sobretudo dentro de um determinado estágio da vida. E aqui, na descrição de Mahendranath, estamos vendo que essa peregrinação, a primeira, se dá naquele momento em que Sri Ramakrishna se encontra naquela fase de completa imersão em um estado espiritual muito diferenciado, na qual ele nem mesmo podia mais ser o sacerdote do templo, em virtude da sua completa entrega a esta ânsia por Deus. Então, nesse estado espiritual, então, as peregrinações se tornavam ainda mais significativas. E aqui nós vamos, na continuidade, entender por quê. Sua segunda peregrinação, lembrando, né, ele fez 2 peregrinações na vida, ocorreu 5 anos depois, em janeiro de 1868, com Mathur Babu e a esposa de Mathur Babu. Desta vez, o filho da irmã de Thakur, ou seja, o seu sobrinho, Rindei, estava com ele. Rindei, ele era uma espécie de auxiliar de Sri Ramakrishna, uma espécie de babá nesse tempo em que Sri Ramakrishna estava completamente, né, tomado de êxtase e às vezes ficava sem o domínio do próprio corpo, podia cair no chão. Rindei era esse, muito próximo dele, estava sempre ali. Às vezes Sri Ramakrishna saía sem roupa e ele ia lá e cobria Sri Ramakrishna, né? Às vezes Sri Ramakrishna estava, né, nesses estados de loucura divina e ele estava ali próximo para auxiliá-lo. Ele era muito possessivo, ele era muito controlador, não é? Foi uma figura assim tanto quanto controversa nesse sentido, porque parecia querer proteger Thakur dos outros, sobretudo nesse período, era muito justificável, mas Sri Ramakrishna sempre o tratou com muito carinho, com muito respeito, com muita gratidão pelo seu serviço, não é? Pelo seu guru, não é? Mais do que pelo seu tio. Então, nessa segunda viagem, foram juntos, não é? E já tinha passado um tempo da primeira, né? 5 ou 6 anos. Durante a viagem, ele visitou Kashi, Prayag e Virindavan, todos lugares sagrados. Virindavan, especialmente, sagrada para os devotos de Krishna. É como se fosse a Belém de Krishna, ok? Lugar onde ele passou a sua infância, junto com os seus amigos, companheiros, os vaqueirinhos, as gopis. E é um lugar assim de constância, né, da ida dos devotos pela sua atmosfera espiritual, porque tudo ali remete a essa presença de Krishna nos seus passatempos transcendentais aqui, como um menino escondido no meio dos homens, não é? Onde grande relação se deu com os seus devotos, né? Em Kashi, ele entrou em Samadhi, no Manikarnika Ghat, e teve uma visão divina do Senhor Vishnavat, sussurrando o nome de Tarak Brahman nos ouvidos dos moribundos. Veja, aqui a importância da peregrinação quando você está nesse estado espiritual. Sri Ramakrishna estava então nesse estado de grande sensibilidade. Então diz aqui que ele viu naqueles estágios, né, degraus que se leva a um rio sagrado para a peregrinação, ele viu a presença, não é, do Senhor Vishnavat. Vishnavat é uma das manifestações de Shiva, né? Mahadeva Shiva. E ele vê Shiva pronunciando, né, o Tarak Brahman, que é o quê? Um cântico com os nomes de Rama e Krishna no ouvido daqueles que estão partindo. Ele tem essa percepção. Nesse lugar sagrado, nesse lugar de grande envolvimento espiritual, uma pessoa com esta sensibilidade extremamente exaltada tem visões dessa magnitude. Então, veja a qualidade da mente que se tornou aqui qualificada para tomar de um local de peregrinação esse portal para a visão do divino.
Então aqui nós temos uma condição extremamente especial, não é? Na manifestação da Lila de Thakur, o que ele vai apresentar para nós? Que Deus é impessoal e pessoal. É ambos. Deus é impossível de ser definido, de ser limitado. E aqui ele está apresentando a faceta que se torna mais marcante na sua espiritualidade, que é esse contato com o Deus que pode ser visto. Visto por olhos espirituais. Isso será desenvolvido. Não é? Ele também conheceu e falou com Trailanga Swami, que havia feito voto de silêncio. Trailanga Swami foi um grande asceta. Aqueles que leram o livro Autobiografia de um Yogi, de Paramahansa Yogananda, vão poder encontrar lá um relato sobre Trailanga Swami como um asceta autêntico. Assim como no livro Autobiografia de um Yogi, vocês vão poder encontrar a fotografia e um relato, um registro do contato de Paramahansa Yogananda com o autor do Katarita, não é? Mestre Mahasaya, o discípulo M. Vocês vão encontrar lá. Muito interessante isso. Então, Trailanga Swami era esse grande asceta muito ligado à perspectiva do monismo, à perspectiva da não dualidade. Era a característica fundamental de sua espiritualidade era essa. Perceber Brahman como único. E claro, Sri Ramakrishna também percebia Brahman como único, mas de uma maneira diferente ele descrevia isso, não é? Como permeado em todos, não é? Mas isso será desenvolvido ao longo da leitura do Katarita. O importante aqui é que Sri Ramakrishna estava nessa época buscando o quê? Buscando também, e sobretudo, nessa época, com muita ânsia, o contato com os devotos, o contato com as pessoas verdadeiramente espirituais. Ele não tinha vontade de estar com pessoas mundanas. Ele queria estar enraizado numa experiência espiritual. Lugares sagrados, serviços religiosos, pessoas devotas, sadhus, né? Sadhu Sangha, né? Estar junto com os santos, cantar os nomes e as glórias do Senhor. Essas coisas estavam intensamente aqui realizadas nesse período. E é nesse período, então, que ele se encontra com esse Trailanga Swami. E com outras figuras espirituais. Né? Em Mathura, no Durvagat, ele viu Sri Krishna no colo de Vasudeva. Vasudeva, o pai de Sri Krishna, e Sri Krishna foi visto no colo do seu pai. Aqui está dizendo, Sri Ramakrishna viu essas experiências. Aqui está a conexão entre a peregrinação e o resultado delas na sua experiência mística. Veja que ele não está falando aqui, eu fui em lojas, eu fui num sítio, eu fui num prédio, eu fui num marco histórico. Não, ele teve visões para além do que todos estavam vendo. Não é? Na sagrada Virindavan, a terra da infância de Krishna, ele viu Sri Krishna com suas vacas voltando à noite do outro lado do Yamuna, um rio sagrado. Tal esporte ele viu com seu olho espiritual. Que muito legal. Tal esporte. Os atos de Deus não são obrigações, como as que eu e você temos. São esportes. A própria manifestação desse universo é um entretenimento divino. Não é? Então se fala disso de lila, de jogo, de esporte, de passatempo transcendental de Deus, porque por qual razão tudo isso existe? Por qual razão existe essa multiplicidade de experiências, esse constante nascer, crescer, morrer, renascer, constante, eterno, esses universos que se fazem, se desfazem, essas guerras, os amores, os ódios, tudo isso, a vida que explode em tudo. Pelo desejo, pela vontade, pelo entretenimento. Este passatempo, então, de Deus. Não é? Esse esporte, ele viu com seu olho espiritual. Ou seja, está querendo dizer o seguinte, ele não viu isso fisicamente estabelecido, mas ele viu isso
transcendendo este campo através do quê? Do seu olho espiritual. Thakur vai explicar isso no Katanrita. Nós vamos ouvir, nós vamos contemplar. Deus dará a você um corpo de amor, um olho de amor, um ouvido de amor, até tudo, um corpo inteiro, órgãos sexuais, tudo. Um ser capaz de interagir com Deus através de uma outra realidade, mas completamente real. Ele vivia aquilo aqui entre nós. Estava manifestando a realidade disso. Quando lhe perguntava, é possível ver Deus? Sim, claro. Mas como? Com este corpo do amor. Né? Em Nidhuvan, ele ficou muito feliz em conhecer e conversar com a mãe Ganga, que estava imersa no amor por Radha. Poético aqui, não é? Quem é a mãe Ganga? É o rio Ganges. Sri Ramakrishna dizia muitas vezes que o Ganges era uma manifestação visível do poder de Deus. Por quê? Quanto amor, quanta devoção se reuniam ali há séculos e séculos e séculos naquela força poderosa de vida. Não é? Então, a visão que aqui no Ocidente se tem do Ganges é da mais negativa possível, né? Aquela sujeira, aquelas pessoas, geralmente pessoas pobres, pessoas de pele escura, né? Então, aqui no Ocidente, costuma-se ver essa conexão, pobreza e pessoas de pele escura como um símbolo de aquilo que a gente não gosta, né? A gente gosta de coisas assim, né? O boulevard francês é o que a gente gosta. Então a gente encara tudo isso, né? As pessoas colocam os cadáveres no rio, sujeira, imundícia, ignorância. Pois é. Sri Ramakrishna via de outra maneira. Ele via aquilo como um grande estado físico de possibilidade de integração com esse aspecto transcendente. Não pelas características do rio em si, mas da emoção, da bhava conectada a ele, pelo amor das pessoas ao longo do tempo. Não é? Onde um lugar físico, uma pessoa em que reúne tantos com tanta devoção, é um canal de graça, sem dúvida nenhuma. E aqui fala a mãe Ganga, por amor por Radha. Radha é o símbolo do devoto. O devoto na qual Deus vive. Né? O devoto a qual Deus está anelado. Um não devoto está preso pelas correntes do mundo. Deus está preso às correntes do amor ao devoto. Né? Muito bem. Um dia, em 1875, Sri Ramakrishna foi com seu sobrinho Rindei ver Keshab Sen em Bengária. Keshab estava meditando em sua casa no jardim com seus discípulos. A essa altura, Vishnawat Upadhyaya, o capitão do Nepal, começou a visitá-lo. Gopal de Shint, o ancião Gopal, Mahendra Kaviraj, Kiroshi de Krishnagar, Marimacharan também conheceram Thakur nessa época. Essa coletânea aqui de nomes são uma parte aqui da descrição em que ele começa a descrever as personalidades que vão conhecer Thakur em fases distintas e que vão aparecer escritas nas exposições do Katanrita. Esse capitão do Nepal, por exemplo, era um homem que circulava ali na corte monárquica do Nepal e que visitava Sri Ramakrishna, e Sri Ramakrishna tratava ele como capitão. O capitão falou isso, o capitão, blá, blá, blá. E nós vamos então aqui começar a ter um pequeno vislumbre desses muitos personagens. Keshab Sen, por exemplo, e seus discípulos. Ele é um homem ligado a um movimento, né, renovacionista na Índia, que vai aparecer muitas vezes no registro do Katanrita. Né? Os devotos do círculo interno de Sri Ramakrishna começaram a procurá-lo entre 1879 e 1880. Quando o conheceram, ele quase havia passado do estado de loucura divina. Ele era como uma criança, então calmo e sempre alegre. Mas ele estava quase sempre no estado de samadhi, às vezes em jada samadhi, parecendo inerte como um pedaço de madeira, indiferente ao mundo ao redor, outras vezes em bhava samadhi, imerso em Deus. Mesmo quando não estava em samadhi, ele permanecia em estado de êxtase.
ele parecia uma criança de 5 anos, sempre dizendo mãe, mãe. Que interessante. Começa então aqui uma fase diferente. Não existe mais aquela loucura, aquela ânsia, aquele sofrimento por ver Deus, sofrimento porque os devotos não vêm, um estado transtornado de paixão divina. Um outro estado começa em que agora ele continua em êxtase, ele continua sempre conectado com Deus, mas ele está calmo, sereno, alegre. E aí o que acontece? Se torna a chegada daqueles que vão se tornar os discípulos, os devotos do seu círculo íntimo. E as coisas não se dão por acaso. A vida de Sri Ramakrishna, sua lila, nos apresenta esta coisa, né? Das muitas manifestações de estado. Para mostrar justamente, não é? As muitas dimensões da conexão de uma pessoa com Deus. E claro que as associações vão se dar também relacionadas a esses estados. Então, quando o Thakur começa a sua fase final de sua lila, enquanto esteve aqui conosco, porque a sua lila continua, e estamos fazendo parte dela aqui, ele precisa de um outro estado. Agora ele precisa começar a fazer a sua atuação como grande professor, como grande guru. E aí o seu estado tem que ser esse mais receptivo. E vão chegar aqueles que vão se tornar, né, o seu grupo íntimo. Assim como Jesus tinha o seu grupo íntimo, né? Falava com multidões. Enviou 72 para pregar, mas ele tinha aqueles 12, né? Que era o seu círculo íntimo. As mulheres muito amigas, essas coisas, né? O mesmo se dá aqui com esta encarnação. Muito bem. Aqui segue então um registro, a qual ele vai falar desses muitos nomes que se aproximam de Sri Ramakrishna, que nós vamos ouvir no Katanita. Pessoas muito especiais, que vão ter momentos interessantíssimos nos diálogos com Sri Ramakrishna, e nós vamos reconhecê-los. Mas aqui agora não adianta fazer essa descrição dos nomes, eu entendo, porque essa parte aqui é como se fosse a narração da genealogia presente no Evangelho de Lucas e de Mateus, que é muito importante ter, é claro, mas elas apontam para um objetivo, ali indicar, não é, a descendência real de Cristo, mas que verdadeiramente para a nossa fé no cotidiano não é importante você decorar aquela linha de pessoas. Aqui também não vai ser importante agora nós gravarmos esses nomes todos. Eles vão aparecer dentro desse diálogo com Sri Ramakrishna. Muito bem. Continua falando deles, né? Aqui diz uma coisa que é interessante, de nota. Muitos membros do Brahmo Samaj conheceram Thakur. Keshab, é esse que eu falei, né? Vijay, Kalibose, Pratap, Shinavat, uma série de nomes. Okay? E muitos outros devotos do Brahmo frequentemente o visitavam. Também Thakur os visitou durante a vida de Mathur, esse grande, né, homem rico que ajudava Sri Ramakrishna. Ele e Thakur foram à casa de Devendra Tagore e fizeram uma visita ao Adi Brahmo Samaj durante o horário de serviço. Mais tarde, ele foi ver o templo Brahmo de Keshab e Shadaran Samaj durante o período de adoração. Ele costumava visitar a casa de Keshab quando ele se alegraria na companhia dos devotos Brahmo. Keshab o visitava frequentemente, às vezes com devotos, às vezes sozinho. O que é o Brahmo Samaj? O Brahmo Samaj era um grande movimento renovacionista na Índia, defendia a independência da Índia do domínio colonial britânico, defendia a elevação do povo indiano, defendia a proteção e elevação das mulheres, o fim das coisas anacrônicas, né, arcaicas e negativas presentes na Índia colonial antes e durante o colonialismo. Defendia o progresso material e a espiritualização do povo indiano, mas só que numa linha muito voltada para a percepção
menos devocional, menos ritualística, mais racional, muito influenciada também pela perspectiva do cristianismo. Não gostavam então da ideia de Deus com imagens, Deus com forma. Ainda assim, muitos desse movimento, desse grupo, se conectaram firmemente com Sri Ramakrishna, o amavam profundamente, o respeitavam, e Sri Ramakrishna também gostava muito deles. Então Sri Ramakrishna os visitava, eles os visitavam, e Sri Ramakrishna sempre expunha as suas discordâncias com os posicionamentos muito fechados a respeito dessa questão sobre Deus, ao mesmo tempo que apontava também a sua simpatia pelos aspectos positivos, o desejo de fazer o bem para os outros, não é? Mas Sri Ramakrishna insistia muito com isso. Vocês precisam primeiro ter a experiência de Deus, para depois falar de Deus assim com tanta autoridade, não é? Então existia, né, esse conflito e ao mesmo tempo essa grande amizade. Isso é muito bonito e é muito importante. Swami Vivekananda, quando era ainda o jovem Narendra, ele foi muito ligado ao Brahma Samaj. E por isso chegou a Sri Ramakrishna com um fervor muito grande, assim, não é? Meio positivista, né? E Sri Ramakrishna, então, absorve aquela energia e transforma o coração de Narendra aos poucos, com muita paciência, com muito amor, não é? É muito importante essa consideração aqui sobre o Brahma Samaj e tudo que vai acontecer em relação a isso, porque nós podemos pensar isso em relação ao nosso mundo de agora. Quantas pessoas são assim, né? Não, Deus está em tudo, Deus está em todos, então eu preciso ajudar as pessoas, eu preciso agir, eu preciso fazer, porque ter fé em Deus é fazer o bem ao mundo, e é isso. E aí a pessoa não tem nenhuma experiência interior de Deus, e vai para o mundo para fazer. Só que com o tempo ela primeiro, né, percebe que o mundo é muito complicado, ela realiza coisas maravilhosas, mas nunca é suficiente, porque ela não consegue mudar o mundo. E às vezes se entristece, perde energia, perde força, e daqui a algum tempo não tem mais fé em Deus e nem realiza o seu trabalho. Se torna cínica perante a dificuldade do mundo. Fala assim, estou enxugando gelo. Por quê? Porque ela não teve experiência interior de Deus para poder ter, como o Thakur vai dizer no Catarita, um mandato para poder realizar esse bem ao mundo. Porque o mundo você não transforma. Sempre vai existir violência, fome, miséria, incompreensão e ignorância. O que não significa dizer que não devemos fazer nada em relação a isso. Mas devemos fazer o quê? Um ato de serviço a Deus em tudo que realizamos. Assim, tudo fica leve e nós conseguimos realizar muitas coisas, mas sem ter esse desejo de resolver tudo e um senso de retribuição. Isso será explicado e essa dicotomia entre a exposição espiritual de Thakur e as proposições do Brahma Samaj serão muito enriquecedoras. Está muito presente. Em Kauna, ele conheceu Bhagavan Das Babaji. Vendo o estado de Samadhi de Thakur, Babaji disse: você é realmente uma grande alma espiritual. Somente você está apto a ocupar o assento de Chaitanya Deva. Mais uma vez, não é? Esse reconhecimento de pessoas contemporâneas de Sri Ramakrishna do seu estado diferenciado. Então, como, né, já dissemos aqui, ali em Bengala existe toda essa grande espiritualidade, né? Vaishnava, os devotos de Chaitanya, os devotos de Krishna, e um grande culto também à Mãe Divina, ao aspecto feminino de Deus, à Shakti de Deus. Sri Ramakrishna está então como uma espécie de ponto de conexão entre essas espiritualidades, essas manifestações, e é reconhecido por muitos como um ser tão especial quanto foi, por exemplo, Chaitanya Mahaprabhu, grande santo, místico, não é? Estático, encarnação de Deus, do século XVI. Não é? É claro que nem todas as pessoas reconheceram Thakur assim, porque sempre é assim, não é? Nem todas as pessoas reconheceram Chaitanya, nem todas as pessoas reconheceram Cristo. É assim mesmo, não é? Thakur praticou as disciplinas dos Vaishnavas, dos Shaktas, dos Shaivas. Ele também recitou o nome de Allah e meditou em Cristo. Ele percebeu que todos levavam ao mesmo objetivo. Em seu quarto havia imagens de deuses e deusas e uma imagem de Buda. Havia uma foto mostrando Jesus Cristo salvando Pedro do afogamento. Essas fotos ainda podem ser vistas se você for àquela sala.
Devotos ingleses e americanos agora podem ser vistos meditando sobre Thakur na sala. Isso é muito lindo, né? Muito emocionante. Primeiro ponto aqui, que Thakur praticou as disciplinas dos devotos de Vishnu, dos devotos de Deus como Krishna, como Rama, dos Shaktas, aqueles que compreendem o Supremo Deus como a Mãe Divina, dos Shaivas, aqueles que têm como ideal escolhido Mahadeva, Shiva. Ou seja, ele praticou e realizou essas disciplinas das várias seitas do hinduísmo devocional. Praticou todas essas. Não é que ele entendia as ideias, não. Okay? E também recitou o nome de Alá. E aqui vamos ser claros, ele teve um contato com um professor sufi e ele se tornou muçulmano, realizando as orações, comendo como muçulmano, se vestindo como tal, orando em direção à Meca, por poucos dias, é bem verdade, para apontar para os seus contemporâneos que os muçulmanos chegam ao mesmo Deus que nós, devotos da Mãe Divina. Chega ao mesmo Deus que nós, devotos de Hari, Vishnu. Imaginem para vocês o peso disso naqueles anos, né, de 1879, 1880, século XIX, com tanta divisão, ainda mais até do que possa existir hoje, um sacerdote de um templo hindu se comportando como um muçulmano, o que isso era, o quanto ele tinha que arriscar para realizar isso, pela manifestação de sua natureza espiritual. E aí continua aqui, não parou por aí. Ele meditou em Cristo. Meditou em Cristo a tal ponto de afirmar Cristo é a encarnação do amor divino e Cristo entrou nele. Durante alguns dias, não era possível para ele contemplar nenhuma outra coisa que não fosse o amor por Cristo, desenvolvido através da audição do Evangelho e da contemplação de uma imagem da Virgem com o menino. Até o fim de sua lila aqui, com um corpo manifesto, Thakur incensou uma imagem do Cristo no seu quarto, de manhã e de noite. Aqui fala, né? Tinha imagens dos deuses e deusas, uma imagem do Buda, uma imagem do Cristo tirando Pedro do rio, do mar. Tinha também as imagens dos 24 Tirthankaras do jainismo, a que ele admirava muito. Admirava muito e falava muito bem dos gurus do sikhismo. Então aquele que chegasse até ao seu quarto, onde ele conversava com os devotos, e fosse um secretário de qualquer seita, teria que conviver com a ideia de que aquele santo manifesto valorizava todas essas expressões. Então era uma forma aberta, e não de fazer mistureba religiosa. Não. Cada uma prática ele praticou profundamente durante um período, que em virtude da sua dimensão espiritual podia ser muito curto, mas ele alcançava o resultado. Isso é maravilhoso. Não é? Maravilhoso naquela época e ainda hoje uma mensagem poderosíssima. Uma mensagem de amor, de compreensão, de fraternidade, de unidade, sem mistura, sem diluição, mas com foco no essencial. É isso que nós vamos ver no Katanrita exposto de muitas e muitas e muitas maneiras. E eu tenho certeza, para aqueles que estiverem abertos, tocará o coração de todos. Essas fotos ainda podem ser vistas se você for àquela sala. Os devotos ingleses e americanos agora podem ser vistos meditando sobre Thakur naquela sala. Naqueles dias em que esse registro está sendo feito, em 1903, e hoje, se você for até essas instalações, você vai encontrar tudo lá. E isso é o maravilhoso, porque em virtude da proximidade do tempo, aquilo que eu falava, né?
do edredom que cobre a lâmpada. Se você vai à cidade de Jerusalém, terra sagrada onde o Senhor Jesus caminhou, evidente que tem uma grande força, uma grande emoção. Você pode sim levar o seu pensamento ao Salvador que caminhou aqui. Mas tudo lá hoje é muito diferente. O local onde as pessoas apontam a ressurreição, a crucificação e ressurreição de Cristo é uma outra coisa. Um templo foi construído e desconstruído e construído de novo muitas e muitas vezes ali ao longo dos séculos. De modo que nós não temos mais isso. Nós não temos mais o cenário ali em Belém, não temos mais nada. Tudo ali é uma amostra de séculos e séculos e séculos e séculos de cultura humana, caracterizada com o nome de cristianismo. Além de outras incursões, não é? Do Islã e de outras culturas. Nós temos, em virtude da proximidade do tempo, esta possibilidade de contemplar, materialmente falando, tanta proximidade. Isso é uma ajuda. É por isso que de tempos em tempos Deus vem, para nos poder dar isso. Retirar a lâmpada lá dos conjuntos de edredons e colocar em cima de novo, para que a gente possa ser beneficiado pela sua luminosidade e calor. Não é? Até que nós mesmos começamos a colocar muitas coberturas por cima de novo. Mas ainda não chegamos nesse ponto em relação à experiência de Itapura. Estamos no começo. E isso é maravilhoso. Por isso que devotos, né, diz ele aqui, né, de várias nacionalidades começam a meditar sobre Itapura naquela sala. E aqui. No mundo inteiro. Estamos só no começo. Né? Um dia ele implorou à Mãe Divina: ó Mãe, eu gostaria de ver como seus devotos cristãos rezam para você. Por favor, leve-me a um lugar onde eles te adoram. Em poucos dias, ele foi a Calcutá e assistiu um culto cristão, parado na entrada da igreja. Quando ele voltou, Thakur disse aos devotos: eu não entrei na igreja para me sentar por medo do mordomo do templo de Kali. Eu disse a mim mesmo: talvez ele não me deixe mais entrar no templo. Veja que maravilhoso isso, que incrível, que lindo e triste ao mesmo tempo. Sri Ramakrishna dirige a sua mãe, a Mãe Divina, Kali, e diz: eu quero ver como os seus devotos cristãos te adoram, ou seja, como os cristãos adoram o único Deus, na forma deles. Isso não é a coisa mais linda que existe? Não é? E ele foi até a igreja, mas não entrou na igreja porque tinha medo de quem? Dos cristãos, do padre, dos devotos cristãos? Não. Ele tinha medo de que o guardião do templo de Kali não deixasse mais ele entrar para ver a sua mãe, porque ele teria ido junto aos cristãos. Ou seja, o sectarismo grosseiro daquele hindu era o medo de Sri Ramakrishna. Depois nós vamos perceber que esse porteiro, esse guardião, chegou mesmo a bater esse Ramakrishna em uma época de sua vida, e ele não contou para ninguém para não prejudicar esse homem. Não é? Há uma alegoria de Sri Ramakrishna que ele diz assim, para mostrar o comportamento de uma pessoa que alcançou a visão de Deus, e diz: um sadhu pisou certa vez no pé de um homem, por engano, sem querer, no pé de um homem malvado, e esse homem o espancou, a ponto de deixar muito ferido. Quando os seus amigos o encontraram, perguntaram ao sadhu: quem foi que te bateu? E o sadhu disse: aquele mesmo que agora me acolhe, ou seja, vendo Deus em todos. Muito provavelmente essa história é da própria experiência real de Sri Ramakrishna. Veja aqui então, não é? Manifesta-se aqui a mensagem do amor profundo, de universalidade e a percepção desta dureza no mundo. Em que lado estamos? Daqueles que se emocionam com a oração de Thakur, a mãe, dizendo: quero ver como seus devotos cristãos te adoram? Ou estamos ao lado daquele que não deixa você entrar no templo porque você se poluiu? Em que posição estamos? Thakur tinha muitas mulheres devotas. Ele chamou a mãe de Gopal de mãe e se referiu a ela como mãe de Gopal. Ele considerava e adorava todas as mulheres como encarnações de Bhagavati, a mãe divina. A mãe de Gopal, uma mulher viúva, muito idosa, que tinha como seu ideal escolhido Krishna criança, Gopala Krishna. Ela então certa vez foi visitar Sri Ramakrishna do templo de Dakshinamurti, porque falavam muito daquele sadhu, daquele santo. Mas ela chegou lá e não teve uma boa impressão de Thakur. Thakur chegou para ela, puxou pelo seu vestido e disse: mãe, onde estão meus doces?
Onde está minha comida? Mãe, cadê minha comida? E ela se estranhou, aquele sadhu estranho tinha levado alimentos para dar à deidade e deu a ele. E ele comeu avidamente. Ela voltou lá uma segunda vez e novamente o mesmo espetáculo. Ô mãe, cadê a minha comida? E ela deu novamente os doces para ele. Ele comeu como se fosse o manjar mais maravilhoso. Ela achou aquilo esquisito. Que sadhu é esse que só fala de comer? Mas ao mesmo tempo pensou: talvez ele queira me alegrar, sabendo que eu sou pobre e não tenho muito para dar, está querendo me dar a alegria de poder servir a um sadhu. Esse pensamento confuso ficou em sua mente e ela voltou para casa e um certo dia acordou com uma visão esquisita. Sri Ramakrishna estava na sua casa, no seu casebre. Vivia muito modestamente. E Sri Ramakrishna estava como uma estátua, com a mão assim, e ela tocou na sua mão por reflexo. E quando tocou na sua mão, aquela imagem de Sri Ramakrishna se transformou na imagem viva do seu amado Gopala Krishna. O menininho Krishna azul, com uma peninha de pavão na cabeça, com guirlandas, brincos, vivo, falando: ô mãe, e andando por ela, subindo no seu colo e a beijando, que foi evidentemente a coisa mais radiante e alegre que poderia acontecer para ela. E ele dizia: mãe, cadê minha coalhada? Onde está o meu doce? E ela dizia: não tenho, meu filho. Mas então sentiu uma vontade intensa de levar Gopala com ela até o centro, até o lugar onde estava Ramakrishna. E lá, quando chegando, carregando Gopala, vendo seus pezinhos rosados no pescoço, encontrou Thakur naquele estado, como se fosse uma estátua, e Gopala pulou do seu pescoço e foi mergulhar dentro de Thakur. E se tornou um com ele. E ela percebeu que aquele sadhu louco era o seu amado Gopala. E foi lá alimentar Sri Ramakrishna, como uma criança sentou no seu colo e começou a colocar comida na sua boca. Ela passou um mês nesse estado de loucura divina, vendo o seu pequeno Gopala em casa, e depois isso foi se esvanecendo, até para que ela pudesse continuar vivendo. E nunca mais ela deixou de visitar Sri Ramakrishna, vendo o seu senhor amado, o menino Gopala nele. Uma maravilhosa história de amor, não é? De profunda transformação dos nossos preconceitos para a possibilidade de ver Deus, porque apesar de nossas falhas, se temos um coração anelante, Deus aparece para nós, não é? E nos permite que o sirvamos através dos seus devotos puros. Então, Sri Ramakrishna tinha essa relação profunda com as mulheres. A sua religiosidade é muito feminina. Ele amava a Deus como mãe, como pai, como mãe, ele dizia, mas o seu ideal, Kali. Ele era visto pelos devotos como uma manifestação de Kali. Swami Vivekananda dizia isso. Thakur é Kali encarnada. Ele amava sua esposa e a tornou mãe divina perante todos, que ela era, mas ele a tornou uma imagem viva, a qual ele fez puja diante dela. Tratava todas as mulheres como mães. A prostituta e a mulher da família eram para eles manifestação de Kali. Foi muito importante para trazer o respeito pelas mulheres naquela comunidade, pelas atrizes, a qual ele valorizava muito. Teve devotas que eram muito maltratadas, tratadas como prostitutas, e as prostitutas tratadas como não gente. Tudo isso está com a sua espiritualidade refez a mente de muitos. Na sua juventude andava tanto entre as moças que as pessoas da vila falavam: olha, você é um rapaz, não pode, porque você não é uma delas. Ele disse: então serei como uma delas, serei como uma gopi. E se vestia como uma moça, estava como elas, como as devotas essenciais de Krishna. Aqui não existe uma questão aqui de sexualidade, existe uma questão aqui de transcendência da forma. Tal era o seu amor pela expressão da mãe, né? E ele dizia, então, o que pode parecer contraditório, né? Ele disse: enquanto um homem não puder ver uma mulher como a própria mãe, ele não poderá ter amor puro por Deus. Alguém pode achar isso muito pesado, mas vamos explicar. Ele alertou os homens de se protegerem das mulheres, até que esse estágio de ver todas as mulheres como a mãe seja alcançado. Ele chegou a proibir os jovens de manter a companhia até mesmo da mulher mais devota. Certa vez ele disse à Mãe Divina: mãe,
Vou passar uma faca na minha garganta se algum pensamento lascivo surgir em minha mente. Não é? Veja, amava as mulheres e a via como manifestação de Deus. Ao mesmo tempo, preparava os seus discípulos para que eles tivessem essa visão e até lá se mantessem distantes. Quem são esses? São aqueles que vão se tornar os seus apóstolos. Ele não estava falando isso para os chefes de família. Ele não estava falando isso para os pais, para os maridos, para aqueles que iam ter uma vida no mundo. É preciso compreender, dentro da perspectiva do hinduísmo, né, existem 4 estágios da vida. O estágio de aluno, o estágio de chefe de família, de mãe de família, pessoa casada, com filhos, com empregos, com desejos pelas coisas do mundo, sucesso profissional, tudo. O estágio em que você se aposenta e o estágio que você se deixa levar como uma morada de Deus. Sannyasi. Para poucos, esse. Sri Ramakrishna não negava a possibilidade de você se espiritualizar como um chefe de família. Mas aqueles que buscavam o caminho profundo da renúncia deveriam fazer isso a sério. E aqui, no caso, a renúncia à mulher era para homens heterossexuais, que iam ter a mulher como um grande apego de prisão pela luxúria ao mundo. Falaria ele às mulheres a mesma coisa dos homens, e certamente falaria para pessoas homossexuais a respeito dos seus interesses. Porque a questão aqui não é heterossexualidade, homossexualidade, homem ou mulher. É a questão do apego. A transitoriedade do mundo, na qual a corrente da luxúria tem um grande poder. Luxúria e ganância são as grandes correntes que nos prendem ao mundo. Esse é o ensino de Sri Ramakrishna muito claro. Então treinava os seus discípulos, apóstolos futuros, para a grande missão de viajar pelo mundo e ter devotas mulheres e não se aproveitar delas. E não querer ter elas como algo para se mastigar. Ver a mãe divina nelas. Swami Vivekananda, seu grande apóstolo, na América, na Europa, teve muitas devotas e discípulas mulheres. Uma delas chegou a dizer a Swami Vivekananda, encantada pela sua poderosa inteligência, juventude, força, energia espiritual, disse: Swami, eu quero ter um filho seu. Eu quero fazer um outro Vivekananda para o mundo. Você me dá essa possibilidade? Uma proposta bastante, luxuriosa. Uma proposta também bastante, que toca na sensibilidade, na vaidade, na lisonja. E Swami Vivekananda disse para ela: mãe, você já tem um filho como eu. Sou eu mesmo. Me veja como filho, eu te vejo como mãe. Assim você vai me carregar. O prazer de ter um filho você já tem. Veja que resposta poderosa. Cheia de amor, cheia de divindade, cheia de renúncia, cheia de pureza. Só é possível para quem alcançou esse estado. Você, meu amigo querido, minha amiga querida, que está vendo essas palavras, pode dizer: puxa, mas eu não consigo ser assim. O ideal é para a gente alcançar. A gente não está lá ainda não. Mas a gente contempla isso como uma beleza. E aí, no tempo de Deus, a gente chega lá. Muito bem. Então, assim, passo uma faca na minha garganta se tiver um pensamento lascivo. A gente pode perceber o que a luxúria faz com muitos religiosos, muitos abusadores. Você, quando tem uma posição sagrada na vida de alguém, você não pode poluir isso com o desejo da carne. As pessoas podem achar isso meio quadradão, meio careta. Não, é proibido proibir, né? Faça o que tu queres, pois é tudo da lei. Não. É preciso ter essa capacidade, sim. E é isso que Thakur está ensinando. Não é? E de um modo muito claro. Muito bonito. Não é? Continuando. Os devotos de Thakur são incontáveis. Alguns são conhecidos, outros desconhecidos. É impossível nomear todos eles. Os nomes de muitos deles serão encontrados no Sri Sri Ramakrishna Katarita. Pois é. Aqueles que o visitaram durante a infância deles próprios, Falou o nome aqui de várias crianças. Várias garotinhas também viram Thakur. Agora, eles e elas são também seus devotos. Claro. Muitos se tornaram seus devotos depois que ele terminou seu jogo divino, e outros ainda estão por vir. Em Madras, Sri Lanka, no Japão, em Punjab, na América e na Inglaterra.
em todos esses lugares, a família de devotos continua a crescer. Escrito em 1903, e a família de Thakur continua a crescer hoje, em todo o mundo. E tenho eu esperança que possamos fazer parte dela. Estamos aqui contemplando isso com muita alegria, findando essa parte aqui da biografia. No próximo domingo, começamos a ouvir Thakur falar conosco. E será maravilhoso. Todos estejam aqui. Uma ótima semana para todos. Um grande abraço. Até lá e fique com Deus.